Tubi, Bem, você começa orando. ora você, que eu tô sempre orando no começo. Deus, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Jesus, por esse tempo de jejum, de propósito, buscando o Senhor, querendo estar perto do Senhor, querendo conhecer mais do Senhor, entender mais do que o Senhor tem para nós, entender sobre o nosso propósito aqui na terra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos ensinado dia após dia. Nós somos gratos e nós queremos te dizer que nós somos muito gratos em estar na tua presença. A ti toda honra, glória e louvor. Amém. Eu leio. Inicia. Quando Deus parece distante. Isaías 8,17 diz: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Meu Deus, que frase perfeita. Sim. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Philip Yancey observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. E é aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Quem nunca passou por isso, né? Momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-os de o mistério da ausência. Por sua vez, a W. Tozer denominava-os como o ministério da noite. Outros o mencionam como o inverno do coração. Inclusive, isso acontece na Bíblia diversas vezes. E até entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, que se chama o período interbíblico, é o tempo onde Deus fica 40 anos, se eu não me engano, 400 anos, acho que são 400 anos, em silêncio, completo silêncio. Ele não usa nenhum profeta para falar. Ou seja, isso é normal. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. E isso é muito louco, né? Logo Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Se Davi consegue ser um homem segundo o coração de Deus, nós também conseguimos. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Salmos 10:1. Porque te esqueceste de mim? Porque estás tão distante? Porque ignoras meu pedido de socorro? Salmos 22:1. Porque me abandonaste? Salmos 43:2. É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Aí tem uns versículos, né, onde ele fala isso. Mas Deus não prometeu. Você sempre sentirá minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Veja em Isaías 45:15. Há momentos em que ele parece estar desaparecido da nossa vida em pleno combate. Floyd McClung descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Esse Freud McClung parece dar um sorvete do McDonald's. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar, e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar. Dias, semanas, meses, será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que as suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você.
Trata-se de uma parte de provação do amadurecimento de sua amizade com Deus. E todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente até várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó, no momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, e ele declarou: Vou para o Oriente, mas ele não está. Vou para o Ocidente, não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me ao Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando. E quando me puser à prova, como o ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está te punindo por algum pecado, e de fato o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedemos o número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar e obedecer e adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente a sua presença, nem há evidência visível da ação divina de sua vida, em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência. Em vez de buscar a Deus, eles buscam as sensações e elas ocorrem. Conclui que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações, mas não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmem a sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe, mas à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. Até porque muitas das coisas que Deus quer nos entregar, naquele momento, não é o momento certo, Ele precisa te amadurecer. E para você ser amadurecido é na base da paulada. Você vê o jarro. Eu gosto muito de usar essa expressão. O jarro, o jarro ele é feito de barro. O barro antes ele é mole e tal. E ali vem a mão do Criador, ele começa a te moldar, tal, pá, tal. Aí formou um jarro. Mas se ele não passar pelo processo ali do fogo para ficar duro e tal, ele não vai servir de nada. Você vai jogar água ali dentro, ele vai desmoronar. Então, o jarro ele foi criado para despejar líquido. Tipo a camisa. Isso. O jarro ele foi criado para um objetivo: ter algum líquido ali dentro e ser derramado em algum lugar. Mas se ele não passar por aquele processo do fogo e não passar do mole pro duro ali, tipo, ficar eu não sei a palavra, enrigido. Enrijecido. Ele não vai servir de nada. Então é necessário esses momentos de fogo, de atividade, de provação, de renúncias. E, querendo ou não, machuca, né? A gente não escutar a voz do nosso Criador. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto o que sinta. A fé, não os sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia ele perdeu tudo: família, negócio, saúde, todos os bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. É realmente para provar a vida de Jó. Só falta um filmão. Tá. Não, deu um corte ali. Você tirou outro? Hã? Cara.
cortou um pedaço aqui de cima. Estranho. Lê do livro, eu tiro depois. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele, descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois meu coração está cheio de amargura. Está escrito em Jó 7:11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou, em Jó 29:4. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero, ao mesmo tempo, Davi escreveu: Crie, por isso falei, estou completamente arruinado. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus, em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. Nos dias de hoje, o erro mais comum entre os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência ao invés de buscar a Deus. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Independente das circunstâncias e de como esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, Ele me ama, está comigo, sabe pelo que eu estou passando, preocupa-se comigo, tem um bom plano para minha vida. Assim disse Raymond. Nunca duvide da escuridão do que Deus lhe disse na luz. Meu Deus. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso. Ele é todo-poderoso. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Ele está no controle. Ele tem um plano para minha vida. Ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próximas emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade é baseada em emoções, é frio. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência das circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: Não me afastei dos mandamentos dos teus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Jó 13:15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. E eu falo muito isso antes de começar a ministrar louvor, porque nem sempre a gente vai estar feliz, bem para adorar, mas a gente tem que lembrar o que Deus já fez na nossa vida e lembrar o porquê que a gente está ali para adorar. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda merecia seu louvor interrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturamento, sacrifício que Deus fez ao nosso favor. A familiaridade gera complacência. Você leu a frase completamente errada. A familiaridade gera complacência. 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 Não tem N. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, empacado até ficar quase irreconhecível. Era espancado. Espancado, eu falei. Espancado, falou. Falei não, espancado até ficar quase irreconhecível. Açoitado, ridicularizado, escarnecido. Escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi tratado pior que um animal.
Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a Jesus está abaixo. Foi forçado a arrastar uma cruz colina acima, foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Jesus, que palavras são essas? Agonia. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e já li isso aqui. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores e seu redor gritavam-lhes insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão. E Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus poderia ter salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo. E justifica nunca mais se perguntar por que motivos devemos ser gratos. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você está adorando de maneira mais profunda. Deus é real a despeito de como você se sente. Deus é real a despeito de como você se sente. Independente de como você se sente. Hebreus 13:5. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Gostou? Então, se ele falou, tá falado, patrão. Como faço para me concentrar na presença de Deus, e especialmente quando ele parece distante? Para mim é permanecer. Permanecer, ser obediente. Não tem outra escolha. É necessário, às vezes, a gente passar por esse momento de sufoco, momento de silêncio. Mas é necessário, não tem pra onde correr. Seria egoísmo nosso a gente querer o que Deus tem pra nós, mas a gente não querer passar pelo processo. E seria muito doloroso para Cristo ele já entregar algo pra gente, sabendo que a gente não vai conseguir lidar. E seria muito muito, não sei a palavra certa, mas seria algo muito delicado e perigoso se Jesus ele entrega isso pra gente antes da gente estar pronto e a gente sabe que a gente não é suficiente, a gente sabe que a gente tem isso no nosso coração de duvidar da nossa capacidade, e seria muito perigoso Jesus entregar algo pra gente sendo que a gente ainda não está pronto para aquilo. Começaria as dúvidas: por que eu estou nesse cargo? Por que eu estou fazendo isso? Eu não sou capaz, bababá, bababá. Ia virar uma confusão na nossa mente ao ponto da gente largar Cristo. Porque Cristo não fala com a gente, porque a gente não se sente capaz, porque a gente não consegue vencer aquela luta, enfim. Aí a gente ia acabar achando melhor a gente desistir. Eu não sirvo para nada, então eu desisto. Então é necessário passar por esse vale, por esse momento de provação, por esse momento de silêncio. E muitas das vezes nesses momentos de silêncio é os momentos que Deus mais fala com a gente sem falar. E é aquilo que a gente vem falando desde lá do primeiro capítulo, é perceber Deus nas pequenas coisas. Meu Deus! Fala, papai. Concordo com tudo, não tenho nada para acrescentar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Esse tema me deixa sensível, porque me lembra de coisas. Teve uns momentos que a gente passou aí com Deus que ele não falava nada. E a gente queria desistir. E a gente, em comunhão, a gente só
E sentou, conversou um com o outro e tipo, cara, vamos persistir. E nos momentos que a gente menos pensava que Deus falaria com a gente, ele vem e fala. É persistir, é ser obediente, é crer no que Deus já nos entregou, já fez por a gente e persistir. E é isso aí. Alguém tem alguma coisa pra falar? Vocês falaram no chat, Acho né? que eles Mas vocês falaram que querem não. falar também? Acho que não. Não sei o que falar. Acho que não, Mas fofa. bom. Para. Acho que não. Rebeca, amo você. Você é linda. Também amo vocês. Escovar o dente, Rebeca. Afonso chatinho. Você tá pro YouTube, cara. Ah, vai pro YouTube. Beijo do gordo. Boa noite pra vocês. Até Durmam segunda. bem, gente. Amamos vocês. Até segunda, amamos vocês.